Tá me ouvindo? Estou sim, Bel. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Que prazer falar contigo, Bel. Igualmente, Gil. Obrigada pelo convite. Imagina, imagina. Fazia tempo já que está tentando encaixar essa agenda aí. Agora foi, agora Isso, saiu. que bom. Gostoso, vamos lá. Boa. O Bel, pessoal já está aí animado, né? Pedindo, é, falando que se interessou pelo nosso tema aí, né, Gil? Pelo é, tema das ciclos, aliás, né? eu acho que é um tema que a gente vive há muitos anos, né, Bel? Vamos falar de década que já tá bom assim, né? Não muito mais que isso. Mas a gente convive, né? E se conhece há mais de 10 anos e fala ambos dessas suas essas frentes importantíssimas, né? Que é vendas e finanças. Então, acho que a ideia de compartilhar aqui na rede é de justamente construir uma realidade nos pequenos e médios negócios que sejam mais conscientes, assim, né, Bel? Que a gente tenha talvez decisões um pouquinho menos é, com menos emoção, sem perder a emoção da venda, mas com um pouquinho mais de consciência para que o plano consiga maturar, né? Então vamos ver o que a gente consegue ajudar aqui nessa dinâmica. Bel, fica à vontade, assim, se apresenta aí para o público. Daqui a pouco eu falo um pouco de mim para quem ainda não me conhece. Fica à vontade, o microfone é seu, Bel. Obrigada. Gente, olha, primeiro eu estou me sentindo por estar aqui hoje com o Gil, que eu respeito tanto. A gente já teve a oportunidade de fazer parcerias em alguns empresários, em alguns trabalhos, né? O Gilberto sempre focando nessa questão de financeiro, de pessoas e de alinhar os processos. E é muito a minha essência também, é o que eu acredito. Eu vim de uma escola onde a gente teve a oportunidade de se conhecer, que foi uma grande empresa que focava muito em pessoas, processos e produtos. E é isso que faz um negócio de fato. Né? Então, eu sou consultora, sou mentora de empresários, sou palestrante, sou treinadora e comecei pequenininha, literalmente pequenininha, né, Gil? Quem me conhece sabe que eu sou pequenininha, lá em Barbacena. Então, assim, eu sou pequenininha de Barbacena, vim para São Paulo em 2008 e fiz toda essa carreira aí. Comecei como vendedora até me tornar head de uma grande operação internacional no Brasil. Então, tive a oportunidade aí de vivenciar tanto o dia a dia de um vendedor, como que é bater meta, como que é lidar com o financeiro, né? O financeiro ali com aquela questão de tem que olhar os descontos, tem que isso, e o vendedor querendo vender, né, Gil? Absurdamente, e às vezes sem ter aquela noção do todo de um negócio. Eu acho que isso que nós vamos falar aqui um pouco para vocês. E também ali depois como gestora, entendendo um pouco mais do negócio, depois como supervisora, aí já com uma visão muito mais estratégica do negócio, e como gerente nacional, head nacional de uma operação. Então aí você vai conversar com o acionista, né? Conversava com o presidente da empresa. Então é muito importante ter essa noção da estratégia toda de um negócio, que às vezes ela não é comunicada na base. E às vezes, quando ela não é comunicada na base, acontecem os desalinhamentos, que muitas vezes, né, Gilberto, você tem aí a oportunidade de ver acontecendo nos negócios, infelizmente, que é um grande desafio para os empreendedores, né? Sim. Belzinha pequena no tamanho, mas eu vou te falar, quando abre a boca, essa mulher vende, olha tudo, pessoal, vende tudo. Essa daí é a famosa mineirinha mesmo, devagarinho ela vai vendendo tudo. Bel, é gostoso demais conversar com você. Mas é isso, pessoal. Eu sou o Gilberto Boranello, CEO da Ciclos. Hoje eu tenho uma convidada especial aqui, que é a Bel Nassif, ela é estrategista em vendas humanizadas. Já fizemos vários processos, assim como ela já comentou, nos conhecemos lá atrás ainda, quando eu estava iniciando ainda essa minha realidade, esse meu mundo de consultoria, ainda como sócio de escritório de contabilidade, participava ali de alguns processos fiscais, societário, paralegal e N atuações ali, e a Bel já estava nessa jornada em vendas também. Então a gente já dividiu ali esse meio de campo, nós já jogamos juntos, várias vezes, a gente se conhece, eu acho que a gente pode agora contribuir para que vocês, empresários, tenham essa vivência
para compartilhar esse conhecimento que é só o dia a dia. Não adianta, a teoria ela traz muitas ferramentas, ela traz muitas possibilidades, mas é a prática, é a capacidade de se adaptar, de ler o ambiente que faz com que a gente tenha mais acertos do que erros. Talvez esse seja a tradução do nosso dia a dia, né, Bel? E os empresários, né, Gil, poder contar conosco com o caminho que a gente já trilhou para suavizar o caminho deles, que é tão desafiador empreender, cuidar de processos, de pessoas, de compras, do financeiro da empresa, é muito desafiador para os empresários. E quando eles têm alguém que já, né, também já tive negócio próprio de comércio com meu marido, então você tem uma folha ali de pagamento literalmente para pagar no final do mês, é um desafio muito grande para os empreendedores brasileiros, né? Para qualquer um, mas no Brasil realmente é bem desafiador. A gente começa o mês, como né, o pessoal do comercial aí, começa sempre correndo atrás, né? O empresário é isso também, né? Todos os meses, zerou dia 30, dia 1º é vida nova. Comemora dia 30, vai lá, faz a festa, mas dia 1º, né, estaca zero, tudo de novo. É a vida do empresário, é a vida do pessoal de vendas, né? E a nossa vida no financeiro não é diferente, né? A nossa vida também é mês a mês, período a período, ação a ação, que gera um resultado de médio e longo prazo. Acho que essa que é a questão. É dia a dia, é atitude, é decisão que muda resultado. O número, ele direciona a atitude, ele não muda, né? É o resultado. Então, é a atitude que vai mudar. Pensando nisso, assim, Bel, eu gostaria até de definir aqui uma dúvida que eu tenho aqui, que eu queria que você passasse para o pessoal. Olhando as empresas assim que a gente sente, né, que vende bastante, mas o caixa está sempre apertado, tem equipe, né, comercial, tem equipe financeira, mas elas não se comunicam, elas não falam entre si. Nós temos alguns gargalos comuns, né? Alguns gargalos, como a gente já conhece, talvez de praxe, processos comerciais, processos financeiros, e isso gera, né, uma segurança em escala. Cria visibilidade, conexão, um plano compartilhado com a base, que alimenta toda a estratégia lá, né, da pirâmide hierárquica da empresa. Eu acredito muito que a gente ainda fica muito ali na estratégia, talvez desce um pouquinho para o tático, mas o operacional fica perdido, muitas das vezes, quando a gente fala em projetos, planejamento, visão de futuro, nesse âmbito comercial e financeiro, eu ainda vejo essa separação, né, de departamentos, às vezes até brigas entre departamentos ao invés de ser união. O que você, nessa sua experiência de falar com empresários, assim, Bel, tanto empresas maiores quanto empresas menores, o que você percebe hoje, poderia definir para a gente uns 3 principais erros, assim, que gera essa bagunça toda e que o impacto, no final das contas, é no financeiro? Olha, excelente ponto que você colocou, é bem desafiador mesmo para as empresas, para os consultores também, quando a gente faz uma análise de cenário. Não há uma resposta certa para todas as empresas, né? Mas tem alguns erros ou alguns desafios, eu colocaria assim, porque todo mundo, ninguém quer errar, né? Todo mundo às vezes erra, mas acha que está acertando ou quer acertar. Então, os principais pontos que a gente poderia trazer, até você falou aí, é a falta de processo comercial bem definido, que ocasiona muitas perdas de vendas mesmo. A falta de alinhamento entre as áreas. Então, o segundo ponto que eu colocaria é realmente a falta de alinhamento entre o time comercial e o financeiro. Porque o time comercial acredita que está vendendo de forma sustentável, bati a meta, só que quando o financeiro olha a última venda, não está bom, tem algo de errado. E aí o time comercial fica chateado, vamos dizer assim, fala, poxa, mas eu trabalhei tanto, eu vendi tanto e eu não obtive o resultado que a empresa quer, o que a empresa quer? Né? Então, essa falta de alinhamento eu vejo como um grande gargalo nas empresas e a falta de análise de indicadores. Então, tudo isso passa pela comunicação.
o que de fato eu quero, o que de fato eu preciso comunicar para as minhas equipes que é bem-vindo. O que a diretoria da empresa, de uma forma geral, ou uma empresa menor, o dono, ele gostaria que os times comerciais soubessem que está impactando no financeiro. E aí, por falta de visibilidade, as pessoas erram, mas não sabem que estão errando. E às vezes pensa, Bel, mas não é tão óbvio que dar desconto pode atrapalhar o caixa da empresa? Parece ser óbvio, mas eu brinco, né? A gente que é consultor, né, Gil? As obviedades precisam ser ditas, porque nem todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom ou ruim. Às vezes o que é errado para mim, para você, aos seus olhos, não tem um grande impacto, mas às vezes para mim impacta muito a saúde financeira do negócio. Então, repetindo, processos comerciais, falta de alinhamento de processos comerciais, falta de alinhamento entre o time comercial e o financeiro, né? E falta de indicadores. Quais são os indicadores que são importantes para o meu negócio? Perfeito, Bel, perfeito. Eu concordo plenamente, até porque é aquela história, né? A gente percebe de que várias empresas, elas entregam a meta comercial, mas elas não entregam a receita. A E última existe, linha que eu falo, né? O que sobrou na última linha? e existe uma diferença grande, assim, quando a gente está falando de equipe comercial e financeiro, um está olhando aquilo que sai do estoque e eu gero valor a receber. O outro está olhando quanto eu tenho que repor e quanto que fica para eu poder pagar outras contas, né? Então tem uma diferença também quando você tem um produto disponível no estoque e aí você tem a saída dele no estoque. Para o financeiro, isso pode demorar, às vezes, até 12 meses para entrar no caixa. Aí talvez nós vamos falar um pouquinho mais para frente, é uma contribuição que ambas precisam se comprometer, que é a contribuição do melhor custo, né? Que o pessoal de compras, produto, vai acertar a persona, e N situações, que a gente pode marcar uma outra live para falar sobre isso. Mas quando a gente fala de produto pronto na prateleira para vender, e isso virar o finalzinho do ciclo financeiro, que é um valor a receber, que é uma receita, aí eu acho que vira um efeito sanfona. É onde o mês a mês ali vai ficando vermelho em cima do vermelho e a pessoa não consegue entender, porque é isso que você falou, sem dados estruturados, sem uma organização do que eu compro, quando eu pago, quando está disponível para vender, quanto tempo demorou para vender, como eu vendi, quando eu recebi, quanto foi que eu recebi. Aí é uma mágica que a gente chama, né, isso tudo como um ciclo financeiro, que compõe uma tomada de decisão futura que vai corrigir quando não muito bom, ou vai potencializar quando já está indo super bem. Então você vê que empresas que estão indo super bem e de repente começam a ficar ruim, porque ela não sabe por que está muito bem, né? Só está fazendo no automático, né? E vai procurar entender só quando não fica bom, quando não está bem. E aí isso também não é positivo, não é produtivo, vamos dizer assim. Então é legal Não é entender o ciclo, sustentável, né? porque quando ocorre falhas, quando está tudo muito bem, ok, ninguém está olhando muito. Mas quando não está bom, todo mundo corre e vem olhar, mas já às vezes pode já ser tarde ou pode estar já estar muito comprometido aí o fluxo de caixa. Agora, você colocou um ponto, Gil, que é bem importante e que eu trago aqui uma experiência prática, tá? Eu dei consultoria para uma marca há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, que tinha uma gerente antiga na loja, tá? Uma boa gerente, vendia muito. Então, boa gerente como? Vamos falar de vendas. A loja tinha uma excelente venda no final do mês, tá? Só que quando você vai analisar de perto, uma consultoria, quando ela entra numa empresa, ela vai analisar talvez o que não foi analisado, o que foi negligenciado por falta de informação dos donos ou dos gestores. É isso que a gente faz, né? Para entender por que o negócio não está sustentável. E aí eu diagnostiquei
que as vendas ocorriam, eram muitas vendas, só que com muitos descontos. Muitos descontos. Então, que é o que você falou, que a gente falou, a última linha. Então, será? Eu tenho uma pessoa de confiança, uma pessoa que trabalha comigo há muito tempo, que faz muitas vendas, quando eu olho o caixa, ok, mas com qual margem que está ocorrendo essas vendas? E aí é que entra o alinhamento entre o time comercial e o financeiro. Quais são as regras do meu negócio? Quais os descontos são permitidos pela equipe? Quais os descontos são permitidos só pelo gerente? No caso de uma loja de varejo ou de uma loja, de um negócio, não importa o negócio. Quais as regras comerciais do meu negócio? Então, às vezes, esse pecado que é cometido, vamos dizer assim, atrapalha muito a saúde aí do seu lado, que é o financeiro. E aí o que eu falo muito com os times, o porquê. Quando a gente explica claramente o porquê eu posso e por que eu não posso fazer determinada ação. Os gerentes, a equipe vai ficando mais intelectualizada sobre o processo comercial do negócio, da empresa que paga o meu salário. E eles começam a se doutrinar, ou entender a cultura mesmo comercial. Poxa, eu não posso vender a qualquer custo. Tem toda uma estrutura que esse preço elaborado aqui suporta por trás. E quando a gente intelectualiza os vendedores, os gerentes, todo o time, eles entendem. E eles começam a mudar a postura deles. Sim, sim, é isso. Eu acho que, Bel, o pequeno empresário e o médio empresário, eu vou tirar desse tópico os maiores, porque os maiores normalmente eles têm outras estratégias como market share, como proteção ali de marketing, destruição às vezes de concorrente. Então tem várias outras possibilidades, ferramentas que os pequenos e os médios não têm. Os pequenos e os médios eles têm uma limitação. A primeira limitação é a saúde financeira. Com a saúde financeira, ele começa a escalar um pouquinho as suas alternativas, né? Então, quando você pensa em ter resultado comercial desvinculado ao resultado financeiro, você começa a tirar essas alternativas. E aí, no futuro, você começa a ficar com mais restrições. Então, você começa vendendo super bem. Eu vejo várias marcas, né, que eu participo, que eu trabalho, desde o plano de negócio, daí ela já começa mais estruturada. Várias empresas, né? Tem até aqui a Escola Casa Quintal, que está aqui com a gente hoje na live. E o que é legal? Por exemplo, você estrutura o plano de negócio já pensando em como estará daqui 5 anos. Você já define ali os KPIs. Você define um processo básico, que também não adianta. Eu vejo muita consultoria, pessoal técnico, falando em termos técnicos, buscando uma dificuldade enorme para se valorizar. E eu acredito muito na praticidade. O tiro de canhão numa formiga mata tanto quanto um peteleco e resolve o problema, sabe? Então a minha visão é entrega aquilo que é necessário. E a primeira coisa que é necessário quando você abre uma empresa é vender. Não é gerenciar o financeiro. Eu falo isso para todo mundo. Primeiro, aprende a falar com o seu cliente, a comprar o produto certo, no menor preço, no maior prazo, falar com o seu cliente, vender o mais rápido que você puder, com o menor desconto possível, maior margem e menor para receber. Essa é a mágica, claro. O que eu estou falando aqui talvez seja até todo mundo busca isso, porque que alguns só conseguem. Aí está a questão. Só alguns conseguem porque talvez falta mapear, falta o fluxo, falta a consciência, que foi o que você falou. Faz cada hora de um jeito, cada pessoa nova que entra faz da sua forma, até porque, vamos ser bem sinceros, né? Criar padrões, seguir regras, não faz parte da nossa cultura, né, latina, tem toda, né, uma questão envolvida aí nossa, e ainda mais, né, dentro dessa loucura política e econômica do nosso país, é quase uma utopia a gente que trabalha tecnicamente planejar em 5 anos. Tudo muda. Mas não por causa disso que a gente não
a gente tem que acreditar de que isso não pode acontecer. Tem que acontecer, deixando essa flexibilidade ali de movimentação, uma revisão constante, mas tem que criar planos, padrões, fluxos, para as pessoas criarem isso que você acabou de falar. Afinal das contas, são Olha, pessoas para pessoas, né, Bel? Se você você não sabe, tiver uma cultura, não serve para nada, né? isso, e você sabe, Gil, que nas pesquisas, quando eu começo o processo de cultura nas empresas, quando eu envio um forms, uma pesquisa para o time, para o time responder, eles querem. Por mais que a gente vem dessa cultura mesmo, de que às vezes é difícil respeitar uma regra, é difícil. Mas o que mais eu vejo que os times eles sentem vontade é para onde que eu vou? Para o que é certo? O que é errado? Por mais que tenha regra, mas às vezes as pessoas desrespeitam a regra, mas ter a regra para eles também é importante. Então, assim, se eu puder falar para os empresários, assim, criem as regras de negócios de vocês, criem os processos definidos, como você falou. Crie, qual é o meu processo aqui? Como que é o nosso processo de venda? Aqui a gente faz assim, assado, nós trabalhamos com esses possíveis descontos, como que a gente se comunica, gerentes, como que vocês se reportam ao financeiro, qual que é a regra da venda? Tem que passar imediatamente a venda no caixa, né? Se a gente for falar de um negócio menor aqui, a gente sabe que às vezes as pessoas nos afazeres diários delas, elas passam a venda e não passa no sistema. Passa ali no cartão, se ele não estiver conectado com o sistema, e passa depois a venda. Isso gera um gargalo enorme para o financeiro, um estresse enorme de conciliamento de caixa. Então, assim, Sim. quais são as regras? Quais são as regras do meu negócio? O que que E no próprio pode... comercial, né, Bel? Quando você falou agora, desculpa cortar, mas para usar o gatilho agora que você deixou ali no ar, não é só para o financeiro, ele impacta no próprio comercial, porque se você não baixa dentro do sistema e só recebe ali na adquirente, ali na maquininha, né, no gatewayzinho, você, na verdade, tem um problema no estoque. Às vezes você está vendendo num outro canal, como, por exemplo, uma loja física, e aí tem o estoque compartilhado com o e-commerce, você perde uma venda, cria uma experiência ruim para uma cliente porque faltou aquele produto, né? Aquele material não tem mais, você vendeu, não deu baixa na hora certa. Quer dizer, sabe quanto custa para reconquistar uma cliente insatisfeita? É muito mais, né? Acho que a gente vai falar disso aqui adiante. Mas assim, e outro ponto excelente que você colocou, Gil, ainda cria um problema com pessoas, porque tem a comissão da equipe. Ai, mas eu fiz essa venda. E onde que está essa venda? Eu lembro quando eu lá em 96, você pode imaginar, em 96, né? Deve ter gente, não sei se vai ter gente que está nos assistindo ou vai assistir depois, pode ser que nem nascido era, eu estava brincando ainda. E eu lembro que era, né, tudo estava começando, né, pouquíssimas pessoas sabiam mexer no computador. E aí minhas vendas, eu tinha acabado de chegar do interior, toda inocente, entrei no varejo, no meio de inúmeras vendedoras super experientes, as minhas vendas simplesmente desapareciam. Desapareciam. Eu vendia, minhas vendas desapareciam. E é um gargalo também para o empresário. Quando você não tem o seu processo definido, qual a garantia de que as pessoas estão cumprindo ou eu vou ficar sempre no bom senso dos outros? E aí as pessoas falam, não, Bel, tem uma amiga que tem loja e ela fala, não, Bel, eu ainda não estou nesse nível, eu ainda não tenho esse controle. Eu falo, olha, o controle pode ser só um caderno que seja ainda, se você quiser ver na era analógica. Pode ser nem que seja um caderno, mas tem que ter algo, né? Então assim, Sim. Bel, mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que nós não estamos falando de empresa tão pequena assim. Mas outra, né? Eu acho que talvez esses pequenos empresários que estão começando, que seja um Excel, que seja onde eu mapeie claramente o que está acontecendo no meu negócio. Porque às vezes Pô, quando eu vier com uma consultoria, eu crescendo e indo para uma consultoria, eu tenho dados para mostrar como que eu cheguei aqui.
Sim, sim. Assim, e é tão importante isso, Bel, que veio na minha cabeça aqui agora, assim, você consegue, de uma forma prática, mapear para a gente um fluxo de atendimento? Que é desde o primeiro contato, aquela criação ali, né? Que dentro do comercial as pessoas também precisam entender que tem uma separação, né? O marketing ele traz o lead, né? Aí você tem o pessoal do atendimento ali, tem várias nomenclaturas, né? CS, então PS, mas sendo prático, como você entende, Bel, que é possível colocar um fluxo que seja democrático, fácil de colocar amanhã, um fluxo de atendimento, desde o lead, da busca por ele, até o pós-venda, a busca pela recompra. Você consegue ajudar a gente a desenhar ou padronizar e ajudar alguns KPIs principais, assim, que ajudariam essas empresas a mudarem o nível mesmo de atuação em venda, assim, comercial? Tá, legal, muito bom, Gil. O que que acontece? As empresas, né, a gente não pode. Quando a gente fala de um processo bem claro de atendimento, acho que todo mundo aqui vai poder lembrar disso. É o McDonald's, por exemplo. Quando você chega hoje, quando você não usa o totem para fazer o seu pedido, mas que você vai no balcão, né, que cada vez mais o balcão está sendo menos requisitado, todo mundo fica no totem, né? Mas quando você vai no McDonald's, o que que ele te pergunta? Ele pergunta: refrigerante médio para acompanhar? Ou batata média para acompanhar? Débito. Ele nunca vai te perguntar se você quer pagar no crédito, ele sempre vai sugerir o que é melhor que o financeiro da empresa já orientou. Ok? Débito para pagar? É assim que eles vão fazer. Então, a gente não quer um McDonald's, vamos dizer assim, né? Numa loja, num lugar onde quer oferecer experiência para o cliente de compra. Mas algumas, ao mínimo, vamos dizer assim, o mínimo necessário, que é a essência da sua marca, que é o DNA, que é o que você quer deixar na sua marca, a marca da sua empresa, é importante a empresa direcionar. O mínimo que não pode faltar. Isso já para mim, eu acho que é regra, eu acho que não deve engessar o processo de atendimento, porque o vendedor ele também tem a essência dele, a autenticidade dele, a forma como ele vende. Mas é importante que as etapas sejam muito claras por parte da empresa. E o floreio, que eu brinco, vai do vendedor. Mas, quando a gente fala de lead, hoje, no varejo físico, né? A gente hoje não dá para uma pessoa dentro de uma loja ficar ali só esperando o fluxo do shopping. A gente não pode fazer mais isso, porque o cliente, se ele não está ali, ele está em algum lugar nas redes, em vários aplicativos comprando. Então, qual primeiro de tudo é isso? Como que vai ser a nossa Vou até partir um passo atrás. Como que é a nossa preparação diária? O vendedor que está na loja física ou no e-commerce, ele conhece o que tem na vitrine, o que tem no estoque, qual que é o produto que é o produto da semana, do mês, da quinzena que a gente precisa vender. Ou porque tem muito alto estoque, ou porque é um produto best-seller que tá em evidência agora e é o momento para poder vendê-lo. Então, é muito importante ter essa preparação diária. Quem é do e-commerce, as reuniões comerciais. É muito importante ter as reuniões comerciais. Olha, gente, esses são os nossos best-sellers, esses são os produtos que estão vendendo pouco, estamos com alto estoque. Então, essa preparação diária, tanto para o vendedor de loja física, quanto para o vendedor online. Vamos dizer assim, tá? Falar de vendas online e vendas físicas. Então, preparação diária. Ponto. Depois, como que é a captação dos leads? Como que a nossa empresa faz a captação dos leads? Para a loja física, qual que é a base? Como que eu estou trabalhando a minha base de clientes? Qual a comunicação que eu faço? Eu estou fazendo... As pessoas acham que pós-venda, Gil, é depois da venda, que acabou a venda e é pós-venda. Não, pós-venda é só um nome que acontece depois da venda, mas faz parte da venda. E às vezes as pessoas tratam o pós-venda como pós mesmo. Só pós. Não, ele tá lá, ele tá quietinho lá, depois eu mexo com ele. Só que não, o pós-venda, ele é depois do fechamento da venda, é uma etapa do processo de vendas.
Porque o que você falou, custa muito menos para o empreendedor trabalhar um cliente que já conhece a marca do que fazer ele acreditar na marca, né? Então, vamos lá. Então, fui lá no final para contar um pouquinho aqui do início. Então, captar, entender quem são esses clientes, tá? Quem são esses clientes que já estiveram no meu negócio, já compraram, já me conhecem, já gostaram de mim. Quem são? Então, o vendedor que está na loja ali está se relacionando o tempo todo com esse cliente. Perguntar como ficou, perguntar se foi bem, como que foi a festa, se usou o acessório que comprou, se usou o sapato, se as pessoas elogiaram, manda uma foto. E verdade, de forma verdadeira. Né? Que eu tenho o lema que é a verdade vende. Foi assim que eu sempre tive muito sucesso em vendas, com verdade. Então, trabalhar ali esses clientes, trabalhar esse lead, entender esse lead, não abandonar o lead. Às vezes ele estava difícil e acaba abandonando e só retoma ele quando está precisando. Não cuida dele, não água, não cultiva e depois só aborda ele de novo quando as vendas estão fracas, quando o número de lead caiu, né? Então já é cuidar sempre ali. Quem são a sua carteira de clientes que você está cuidando, tá? Então tem muito, principalmente para o e-commerce. Qual que é a minha carteira de clientes que eu tomo conta, tá? E entender quantas pessoas um vendedor de e-commerce dá conta de tomar conta, tá? Então você tem aí, né, a preparação diária, a abordagem dos leads, mantê-los sempre aquecidos, e aí entra o atendimento em si. Quando entra o atendimento, aí a gente tem que falar muito de treinamento, né? O que é o mínimo que a gente quer? Como que os nossos vendedores estão preparados para cuidar de cada ponto de contato do cliente na loja, no e-commerce? Como que está o mapeamento, os pontos de fricção? Como que as pessoas estão trabalhando o carrinho, o abandono de carrinho? Poxa, se eu tive o trabalho de fazer um carrinho, fiquei ali pensando, é bonito, me serve, é útil para mim e tal, e eu vou lá e abandono e ninguém me aborda. Já é meio caminho andado. É como se eu tivesse ido no provador, provado de uma loja física, e acabei não levando por algum motivo. Então, principalmente para quem trabalha com provador, quais são as estratégias para atendimento no provador, para conversão no provador? Quando que a gerente entra para atender e quando que ela não entra para ajudar o vendedor? Porque se uma mulher, hoje, nós mulheres principalmente, tivemos a coragem de entrar no provador, se despir, tirar todos os nossos badulaques, nossas roupas, nossa produção, se desmontar para provar algo, é porque tem uma vontade. E por que a cliente está saindo sem comprar? E aí, então, essa jornada do atendimento presencial é muito particular de cada negócio. E o dono do negócio, ele precisa definir o que é o mínimo exigido num atendimento que não pode faltar na nossa experiência de marca, nossa experiência de loja. E no e-commerce, que é tão impessoal, tá ali numa conversa no WhatsApp, vídeo. Hoje a gente tem vídeo, eu me apresentar, oi, eu sou Bel, eu que estou te atendendo, Gil. Você falou para mim que você quer comprar uma roupa para sua esposa. Olha, vem aqui, eu vou filmar aqui para você ver. Me fala o que você gosta. Bel, mas nós já faturamos bilhões, milhões. Então aí tem as ferramentas digitais. Se uma pessoa já está faturando milhões, aí ela já tem condições de otimizar o tempo da equipe. Quais são os vídeos que estão prontos? Tá? Então, acho que... e aí, o fechamento... Então, é isso. Eu acho que... E o principal, se você olhar dados, né? Eu até apresentei isso num congresso uma vez, pesquisa do Sebrae, né? Vou até ler aqui, ó. 70% das empresas, Gil, brasileira não possui o cadastro dos seus clientes. E hoje, o cadastro é apenas o WhatsApp. E o CPF para entrar ali no sistema. 85% nunca
fizeram um pós-venda. Então, assim, é 80% mais caro trazer um cliente novo do que trabalhar a base que já tem. E eu sempre vejo as pessoas mais. Eu quero mais cliente, mais cliente. Óbvio, nós temos que ter mais clientes sempre. Mas e os clientes que já gostaram da gente? O Sim, que eu estou fazendo com esses clientes? Como que eu estou sim, Bel. mimando eles? Deixa eu Se ver. você não tiver relacionamento, esquece, né, Bel? Pode ter o melhor Venda, produto. contatos é contrato, É. né, Gil? Contar, então vendas também é assim. Se eu antes de tudo é se relacionar, né? Assim, eu tenho cliente de quando eu era vendedora que eu me comunico com elas até hoje no Instagram. Elas falam: "Você é a minha eterna vendedora", porque eu queria o melhor para elas. Eu queria, quando chegava algo novo, eu já pensava logo nelas. Ah, eu queria vender, óbvio que eu queria vender. Eu tinha meta, eu tinha meus sonhos, mas eu também tinha um carinho especial pelas clientes que faziam o meu salário. Eu já imaginava elas maravilhosas vestidas com as roupas. Aí que tá, acho que aí que tá o gatilho, Bel. Até vou buscar isso contigo. Aí que tá o gatilho. Na minha visão, dentro desse processo todo que você desenhou, eu acho super fantástico. É isso mesmo. É o lead, né? Definindo o Kanban ali. Para quem não entende, Kanban são as colunas que você separa para evoluir cada um desses seus clientes até que você consiga finalizar o processo comercial. Então, dentro da primeira coluninha, o lead é trazer gente interessado, né? Segundo, é atender super bem. Normalmente, nesse processo de atendimento, pelo que eu entendi ali, Bel, eu conheço um pouco, é sempre buscar, de alguma forma, um padrão que seja humanizado. De novo, como se relacionar com aquela cliente, conhecê-la já te coloca num outro patamar. Segundo ponto interessante que eu vou reforçar no final é que, assim, se você falou de carrinho abandonado, que é o processo de finalização, ou seja, você fez 80% do esforço, falta 20 para vir 80 do resultado. Quer dizer, você conseguiu o cadastro dela, mas você não conseguiu vender. Falta o carrinho abandonado, falta aquela né, cliente que você falou que estava lá no provador, né, experimentou e por qualquer motivo tocou o telefone, aconteceu um problema na vida dela, você não sabe qual é o motivo. Ela precisa voltar a falar com você, ela quer muito, mas ela vai ter que ser ativada. E o pós-venda, que o pós-venda é a continuação desse processo de relacionamento para que funcione. O atriz Eu Escola Casa adoro Quintal a falou sua uma coisa. capacidade de síntese, Gil, porque eu acho que aí fica essa bate-bola que é muito legal. Ótimo, excelente o que você Não falou, é? foi Acho bem. é É isso aí, porque gostei. a Denise da Escola Casa Quintal colocou um ponto aqui para a gente que é fundamental durante essa jornada da cliente, que é em qualquer segmento, KINAI, atividade da empresa, treinar os seus colaboradores. Já dizem os maiores empresários, aqueles que os jovens olham e falam, quero ser eles. E aí quando você vai chegando perto dos 40, você começa a ver que fala, puxa, tem os prós e os contras. Eles mesmos falam, é melhor você investir e perder para o mercado do que ficar com um colaborador ruim com você por anos. Então, treinar é fundamental. Segundo ponto super interessante, que quem trouxe aqui agora há pouco foi o Marcelo, dentro dessa jornada do cliente. Tem também, dentro dessa jornada que a gente atende aqui, muito importante, é compreender qual é o tipo de cliente que eu estou atendendo, qual é a margem do produto que ele está procurando e depois o impacto disso na empresa e na minha remuneração. Porque o Marcelo aqui mesmo falou, a empresa dele, ele dá uma variação de comissão com base nesses descontos que ele dá. Então, quer dizer, é fantástico quando nós aqui do financeiro olhamos e falamos assim, ó, é variável, tá? Comissão é variável. Então, tem várias contas dentro de uma empresa que ela oscila junto com a receita, né? Então, quanto mais vende, mais produto eu compro, mais comissão eu pago, mais taxinha da maquininha eu pago. Tudo que oscila junto com a receita, a gente considera variável, né? Sumiu o valor ali que ficou para atividade ali fim, a variável, a gente tem a margem de contribuição, que vai pagar o fixo. Qual que é o percentual desse valor, que é o que vai mostrar se está sadio ou não o processo? O que eu percebo, Bel? Eu queria ouvir dos KPIs seus.
Tem empresa que vende em um mês uma quantidade numérica maior, e para a gente no financeiro, aqui, é melhor às vezes vender quantidade de item. E o inverso em alguns casos, quando ela tem baixo estoque e uma boa margem, eu posso vender menos itens e aí eu vou buscar maior faturamento, que a gente conhece, né? O PA, a gente conhece Ticket médio, o preço ticket médio, médio. o preço médio. E dentro desses KPIs aí que você vai ajudar a gente agora com algumas sugestões do que seguir, tem também os KPIs do estoque de compras. Porque no final das contas, eu costumo dizer que você falou assim, pô, Gil, tem empresa que vende, e no final das contas tá ficando sem dinheiro. Uma conta que a gente costuma comparar e que dá uma clareza muito grande é que a gente chama, tá? Para facilitar, tudo é despesa, porque a gente não separa custo e despesa. Empresas pequenas é fluxo de caixa, não tem maturidade. Então, trabalha no regime de caixa. Olha, despesas diretas. Tudo que está direcionado para o negócio funcionar. Esse valor dividido por total de receita que trouxe. Isso me dá uma informação importante, que é, ou eu estou gerando estoque, então quando está ficando mais perto essas duas linhas, esse percentual está ficando menor, significa que ou eu estou estocando, então eu estou comprando e pagando muito fornecedor e vendendo produto, está ficando menor esse espaço, eu estou ficando com produto em estoque. Ou, aí eu olho o estoque isso, né? Eu vou lá e olho no estoque, está ficando maior ou não. Opa, tem o limite de estoque. E tem uma outra questão que pode acontecer de estar diminuindo margem, que é aquilo que a gente falou. Ou dando desconto, ou o custo está subindo demais, eu não estou conseguindo precificar isso lá na ponta. Está me faltando, talvez, dentro daquela cadeia de produto, né, chamado pavão. Quem que é o best seller? Quem é o efeito cauda, né? Qual que vai na quantidade? Qual produto eu vou trabalhar com a margem? Qual produto no giro? E aí a gente começa a olhar e aí tem os mágicos como a Bel que entra e fala, olha, Gil, ciente desse cenário, eu sugiro essa atuação, essa revisão. Facilita o processo, né, de revisão e restabelecimento da saúde de uma empresa quando você tem um dado estruturado. E dentro disso, Bel, como você enxerga o CRM? Se você tem algum simples, prático, alguns para sugerir, por favor. E KPIs, os principais. Olha, vamos falar, para o varejo, para o ponto de venda, sempre será preço médio, ticket médio e o número de peças por atendimento para a equipe. Tá? Então, assim, o que eu olho com isso? Se um vendedor está em apenas peça por atendimento, né? Que é o item por atendimento. Se ele está só entregando o que o cliente veio comprar. Então, ele não consegue, ele não tem força de vendas para oferecer algo a mais, para adicionar. Então, ele sempre vai vender um item. Se esse é um vendedor que está vendendo um item, o peças por atendimento dele está ele precisa de desenvolvimento. Preço médio. A empresa precisa ou tem ali uma média do estoque, do preço dos produtos dela, né? O preço médio dos produtos, que é um preço. É um preço médio juntando tudo que tem. Se o vendedor está sempre abaixo desse preço médio, ele está vendendo só produtos abaixo. Então, Produtos aí é treinamento, baratos, né, produtos Bel? baratos. Ele não está apostando, ele está pensando, às vezes, ele não está acreditando no cliente, ele não está acreditando no potencial do cliente, tá? E o ticket médio é o número, é o valor da venda dele dividido pelo número de peças que ele vendeu, o número de itens que ele vendeu, que também demonstra isso. O alto poder pessoal que eu falo do vendedor. O vendedor que não tem alto poder pessoal, ele pensa ou com o bolso dele, com o salário É dele, isso. ou ele não acredita no Eu cliente, vejo tá? muito, Bel, nesse ponto, só para colocar, um CEO de uma empresa falou isso uma vez para mim. Parem, falou para os vendedores, né, eu estava presente, ele falou, parem de vender para vocês. Se você não compra, porque era uma coisa de luxo, tá? Se vocês não compram isso, é porque vocês ainda não chegaram nesse patamar. Mas o nosso cliente já chegou. Não ache que o produto é caro, é para ele, não para você. Atende, pense como ele. E eu vejo isso muito na realidade, né, dos vendedores. Porque às vezes ele está meio apertado ali de grana, ele vai buscar ali com base naquela realidade dele, vai enviesar, né, para o preço. Aonde uma empresa também em compras, tem aquela questão do empresário, às vezes, que ele adora comprar coisas fantasiosas, né, caras, e esquece de que
só coisas caras, colocam o preço médio lá em cima, vai faltar giro. Então, isso que você falou é fantástico, serve para dois agentes importantes, para quem compra e para quem vende, né? E para o financeiro, linkando com o financeiro, por exemplo, eu já trabalhei em marcas que a gente premiava, como o Marcelo colocou aqui, de acordo com a performance. Por exemplo, se a pessoa tinha meta para vender com menos parcelas, então ele ganhava uma premiação diferenciada, tá? Então, tipos de produto que tinha margem maior. Então, o vendedor também ganhava um diferencial, porque aquele produto ia girar mais rápido, vendas à vista. Então, sempre. Então, essa parte financeira, quando a empresa está muito preocupada com a saúde financeira ou está passando por desafios financeiros, é muito importante também pedir apoio do time de loja, explicar o porquê e pedir apoio. Então, assim, eu já vi marcas trabalhando dessa forma e funciona muito bem, tá? E aí, para o gerente realmente, formas de pagamento, estoque, nível de estoque, giro de mercadoria, avarias. Não, então, tem indicadores de avaria, quanto que o produto está sendo deteriorado no ponto de venda, como que está o manuseio desse produto. Então, evitar as perdas. Então, assim, são muitos indicadores, mas, assim, o principal é relacionado a faturamento, com certeza, né? O número de itens que você vende para o mesmo cliente, o ticket médio e o preço médio. Esses são os indicadores mais atrelados, mesmo, principalmente a varejo, né? Que eu posso falar mais de varejo, que é a minha total expertise, mas trazendo para o financeiro, olhar tudo que pode melhorar ou ajudar a reverter um quadro negativo do financeiro. E por isso que quando eu falei no início, o alinhamento do time comercial com o financeiro é muito importante. Que não pode ser só de cobrança. E apontar dedos ou procurar culpados. Mas trazer o time. Deixa eu explicar para vocês o porquê. Porque quem sabe o porquê das coisas, como diz Nietzsche, suporta todo e qualquer como. Se eu explico por que eu preciso daquilo, as pessoas entendem sim. E elas abraçam a causa. Quando eu só faço elas engolir, olha, você tem que fazer, porque tem que fazer, porque o financeiro pediu e tal, as pessoas não aceitam e começa aquela briga de garfos, né? E de atritos e tal, que não leva nenhum negócio a lugar nenhum. Então, acho que falar o porquê e premiar, dar uma cenourinha também para as pessoas correrem atrás, faz toda a diferença. Porque vendedor vive de meta, vendedor você fala que vai dar um bis, eles correm e a gente se mata para vender. É assim que o time de vendas é. Energia, né? Quem é vendedor sabe. É um prazer enorme converter. É fantástico. E aí eu tenho um amigo que ele cuida agora da América Central, América Latina, de uma empresa grande, né, multinacional. E aí a gente conversando, tomando cerveja, eu falei, pô, mas e aí, como é que você toca essa parte comercial, né, como CEO? Ele falou, a primeira coisa é que eu não olho vendas. Como assim? Não, eu não olho. Eu olho o caminho para ela. Uhum. O que está sobre o Legal. meu controle, eu controlo. Aquilo que não está, automaticamente vai acontecer. Então, ou seja, o que eu faço? Quantos atendimentos eu faço por dia? Taxa de conversão Quais também, Gil. Muito isso, obrigada por lembrar e desse ponto. taxa de conversão? Qual é o perfil desse meu cliente? E aí, somado a essa realidade que ele passou, eu passei por um caso numa montadora uma vez, que uma consultoria, melhor vendedor foi demitido. E aí o pessoal ficou maluco, falou, por que vocês querem demitir, né? Na consultoria a gente faz coisas malucas e foi aquilo que você falou, para explicar. Nós já sabíamos que essa pergunta ia aparecer, nós preparamos para explicá-la. Não adianta você ter um vendedor que vende muito, dando todas as vendas dele com desconto. E como vocês têm uma política comercial aqui que não é igual à empresa lá do Marcelo, vocês estão pagando uma comissão para ele sempre maior, e ele está trazendo uma margem menor para o negócio. Ele está quebrando o seu negócio. Por isso que estão contratando a gente no financeiro. Porque Uhum. essa negociação com esse seu vendedor não está legal. E refazer ela no meio do caminho é pior.
Nesse caso, ele tem uma cultura, ele já tem uma regra, ele tem uma dificuldade normalmente disso, sabe? Então é isso que eu queria deixar claro, que tem que tomar cuidado com isso, né, Bel? Para que a gente consiga. Tá me ouvindo? Tá. Só para eu continuar. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Porque assim, o que que eu queria dizer é sobre vendedor que vende muito é maravilhoso, mas como ele vende é importantíssimo você tratar. E dentro desse processo que é extenso, maravilhoso, porque ele é encantador, é ele no final das contas que faz a máquina rodar, que é o comercial, eu suponho toda empresa tenha condições de ter um cadastro de cliente, ter um É, isso, CRM. isso, Existem isso foi a outra tantas ferramentas pergunta. pequenas, né, Bel, que são acessíveis, não é? E eu falo, e assim, até, ô, Gil, eu vou falar até o básico, assim, se você pegar, nós temos operações internacionais no Brasil hoje, tá? Que operam com Excel. Você fala assim, não, Bel, não é possível, não vou citar nomes aqui, mas nós temos operações monstruosas que operam no Excel. Então, o que que é? É você pegar o seu cadastro, né, que é o CRM, para quem não sabe, é uma sigla em inglês, Customer Relationship Management, que é o quê? É, controle, né, o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, quando ele comprou, o que ele comprou, quanto ele comprou, para conversar com esse cliente ou fazer ofertas a partir do perfil dele de compras. Então, o CRM, então você tem, né? Então você vai ter desde uma RD Station, que é uma plataforma maior, um Pipe Drive, um Salesforce, Oracle, então inúmeras marcas que traz esses programas, ou até menores, com certeza tem marcas menores, mais acessíveis, mas um bom e velho Excel. Quem comprou essa semana, como que eu vou me comunicar, como que eu vou agradecer, ou ter um BI, né? Como que é o comportamento que gera em gráficos, quais são os meus clientes que compram determinado tipo de produto. Então, e fazer campanhas orientadas ou de desconto, se está precisando de alavancar a venda, ou compre um, leve outro, inúmeras oportunidades de campanha que tem específica. Não é para colocar todos os clientes no mesmo cesto, como se eles fossem iguais. Os clientes, senão o cliente sente também que ele é só um número. E isso não é legal, isso não vende. O que vende é eu me Único. sentir verdadeiramente única, assistida nas minhas necessidades e se interessar genuinamente pelo cliente. Isso é que vende. E o cliente percebe isso. Então, Sim, assim, sim, sim. essa questão do CRM, ela é importantíssima e eu vou falar. Eu repito e falo para todo mundo. Não há possibilidade de um investimento agora? Invista em anotar, em baixar tudo que foi comprado por dia. E um outro ponto, Gil, que é o caminho inverso também. Ao invés de esperar o final do mês para entender qual que é o ticket médio, qual que é o preço médio, qual que é a taxa de conversão para o negócio, é dar a meta. Quando o dono do negócio oferece a meta, ele já estipular qual que é o mínimo ticket médio, qual que é o mínimo preço médio e fazer a equipe correr atrás. E quando a equipe bate esses KPIs, ela ter um plus. Porque não é só bater a meta, mas é bater a meta dentro dos KPIs. Porque se ela bate a meta dentro dos KPIs, ela está trazendo uma sustentabilidade financeira para o negócio. Porque Perfeito, alguém Bel. já fez essa conta inversa, o que é saudável para o negócio? O financeiro, né? É porque, na verdade, eu costumo dizer, né? Às vezes as pessoas falam que o financeiro é o que faz o resultado. Não, ele só potencializa, ele demonstra, ele é uma consequência de toda uma atitude, coerente ou não, de uma empresa, né? Então, assim, eu costumo dizer que a relação, a comunicação deve ser prazerosa, deve ser constante, para que as áreas tenham sabedoria. Mas dois cases importantes que é legal linkar com essa nossa fala aqui com o tema de hoje, Bel. O primeiro é sobre a importância, então, de a gente controlar aquilo que está sobre, né, a atitude, né, sobre o comando da empresa. Vender não está sob o controle da empresa.
que está sob o controle da empresa é o relacionamento. É a metodologia para aproximar, então, a empresa do cliente e, naturalmente, aumentar as chances de converter. De novo, tem a questão da política de compra, política de produto, né, preço médio do estoque, para dar essa capacidade, então, para o vendedor, através de indicadores, poder vender a quantidade necessária, pelo preço necessário, pela embalagem, costumo dizer, vou falar na sequência, pela embalagem com produto sustentável internamente, e no final das contas, uma empresa podendo dar uma comissão maior. Foi isso que a gente já talvez conversou. O que eu quero reforçar também aqui é que nós precisamos urgentemente desmistificar de que tudo que sai do caixa é custo, é despesa. Muitas coisas precisam ser consideradas como investimento. E o que é investimento? É tudo aquilo que a gente coloca e espera alguma coisa voltar. E nem sempre é um retorno monetário. Existem vários retornos, como por exemplo no marketing, quando tem um retorno que é de marca, de branding, que é fortalecimento. Não adianta colocar um preço, né, de um produto premium se você está com a sua posição ali, né, numa base C, né, social, B. Puxa, o seu vendedor pode ser o melhor vendedor e não vai conseguir vender. E aí, colocando isso à prova, uma gerente questionou a meta comercial estipulada. Pô, mas esse financeiro, que eu ouço muito isso, né? Eu brinco que às vezes algumas clientes falam, ó, o Gilberto, a Ciclos aqui quer matar o pessoal do comercial. Mas aí quando a gente explica, a pessoa fala, ah, entendi. Então a gente fala da sazonalidade. Quando você tem banco de dados, você olha a sazonalidade, né? A gente sabe, o mercado ele tem um padrão. Né, pode mudar, né, ano a ano, mas ele tem um padrãozinho. A gente sabe que no Dia das Mães algumas marcas vão vender mais, Dia das Crianças outros, normalmente em feriados e férias, o pessoal ali do turismo, né, as pousadas, passagem aérea, terrestre também, né, a gente tem uma mudança comportamental ali no mercado. Então a gente usa a base de dados para poder projetar melhor. E aí essa gerente falou para mim, poxa, mas como você chegou nessa meta? Daí eu peguei o ano anterior, falei quanto que nós queremos crescer no ano, falei que era o pior mês, mostrei os KPIs e mostrei os KPIs dos últimos 3 meses do outro trimestre anterior. Falei, é possível, tá vendo? Vocês já entregaram esse ano esses KPIs. Se vocês também entregarem agora nesse mês esse mesmo KPI, considerando essa sazonalidade do ano anterior, você vai vender. Tá aqui, ó, você vai chegar nessa meta, ó. Ah, entendi. Tudo bem, vamos lá. Aí ela ficou animada. E eles bateram a meta. Tá? Engraçado foi isso. Então, dentro de uma resistência, você cria uma consciência, um engajamento e, naturalmente, a energia floresce. Então, uma das coisas que esse meu amigo deixou de legado, que eu gosto muito de conversar com empresários, com o pessoal do corporativo, que é um empresário interno, né? Então, assim, é porque a gente aprende muito. Controlem aquilo que está sob o seu comando. Não negligencie a quantidade de vezes que você fala com aquela cliente. Não negligencie a data comemorativa. Não espere ela te procurar. Fale quanto tempo faz que ela não compra de você. Fale para ela que um produto similar e que combina com aquele anterior adquirido há tantos dias chegou e está pronto para ela poder receber. Brinca com ela de malinha. Brinca com ela de evento personalizado. Ao invés de, eu tenho umas marcas maiores que ao invés de dar desconto, os curva ABC de cliente, tá? Curva ABC de cliente é o cliente que compra mais é curva A, cliente que compra menos é curva C. Cliente curva A, selecionados, de forma antecipada foi comunicado. As 20 melhores vão para um evento dentro da empresa, onde vai comprar produtos com preços diferenciados. Acabou, eu já não abri a oportunidade de promoção, se eu não trabalho por coleção, por exemplo, no têxtil, né? E eu tenho uma experiência da cliente, uma conectividade que o boca a boca cresce. Essa marca, por exemplo, já está em 4 shoppings, ela existe há anos só, sabe? E um dos sócios era médico, tá? Largou ali a área, que o marido dele era estilista, é fantástico, ele é fora do comum. E eu tive o prazer de me relacionar com eles. E assim, você olha a marca hoje grande. Por quê? Controla aquilo que está sob o seu comando.
Então É eu vejo ele estilista, mas eles atuar têm onde outras você tem estilistas. influência, né, Gil? Não Sim, sim. adianta, gente, eu falo isso muito com o vendedor fica muito preocupado. Ai, mas o fluxo do shopping, ah, mais isso, mais aquilo. Falo, você não tem controle sobre o fluxo do shopping. Você tem controle quando o cliente entra e o cliente que é o seu cliente, que está em casa e que poderia estar comprando de você e que você não se relacionou. Isso você tem controle. Né? Eu falo, você falou bem, isso é o Stephen Covey fala que é você atuar no seu círculo de influência, e não no círculo da preocupação. E às Perfeito. vezes a gente quer atuar no círculo da preocupação e esquece, olha, onde eu tenho influência? Eu tenho influência de arrumar minha sessão, eu tenho influência de ver o que está faltando na minha loja, comunicar o meu gerente, eu tenho comunicar o dono, eu tenho influência de avisar o dono que essa meta que ele deu, às vezes eu não tenho estoque ou um preço médio, altura para poder conseguir, então tem que me mandar peças, ou só fazer reclamações ao vento. Elas não são fundamentadas, quando as reclamações não são fundamentadas, as pessoas caem no descrédito ao olhar do outro que está superior a ele ou par dele. Então, isso é um ponto importante. E a Dani, sabiamente, colocou algo aqui no comentário, ó, sempre pessoas lidando com pessoas antes de tudo. Eu concordo, Dani, eu sempre falo que tudo começa e termina com pessoas. E eu falo pessoas com, assim, ó, pessoas. Porque sem elas a gente não faz nada. Nada, nada. Não importa a área de atuação, ainda a inteligência artificial não tomou conta de tudo. A gente precisa das pessoas para se relacionar. O ser humano é uma pessoa, nós somos sociáveis, a gente quer interações, né? Então, para mim, tudo é com pessoas. Então, é treinamento. E aí, Gil, esse ponto que você falou é muito importante, que eu vejo que às vezes as empresas pecam. E aí, aqui, para mim, é realmente algo que as empresas precisam internalizar. Como eu quero as coisas? Eu sou dona de uma marca. Eu quero que determinadas coisas aconteçam de um jeito muito específico no meu negócio. Grave. Hoje está tão fácil. Ó. Hoje, agora, aqui nós estamos fazendo uma live, né? E grava vídeos de 10, de 15 minutos e põe para as pessoas assistirem. Mas não, as pessoas querem que a pessoa comece a vender. No primeiro dia dela de loja, ela já começa a vender. Não deixa a pessoa na matriz, não deixa a pessoa treinando, não passa uma gerente por um treinamento. Nós dois tivemos uma experiência maravilhosa juntos. Você, junto com uma cliente sua, você me contratou para treinar uma gerente. Tanto é que essa gerente foi promovida. Quando o negócio começa certo, ele vai certo até o final. E às vezes, nem sempre, eu não vou Mineira, generalizar, mas mas o às Mineira vezes não quando vai falar o começa lado errado, negativo, hein? Eu te conhecendo, você não vai falar o negativo. É isso. Começou certo, vai certo. Não vai falar aquilo que nossos avós falavam, não, meu avô português falava, que vai, não pode ir na live, tá? Mas não, é na isso. live Começou não, isso eu não ia certo, vai falar, não ia certo. falar. Mas por isso que eu te falei que não é generalizar também. Às vezes, quando começa errado, vai errado até o final. Às vezes, porque quando a gente vê que dá para lapidar uma pessoa, uma situação, e a gente tem esse feeling rápido, a gente consegue reverter o quadro. E olhar com um olhar menos crítico para a pessoa e ver o ouro, o diamante ali que pode ser lapidado. Eu já consegui, que eu brinco, né? Tirar muita alma do purgatório. Né? Pessoas que eu falava, não, vamos desligar, não tem jeito. Eu fui lá, postei, vi que a pessoa estava precisando de alguém mesmo para dar aquele empurrão para ela mostrar que veio. E ela foi lá e mostrou. Então, assim, treinem as equipes de vocês. Se vocês querem que as pessoas façam algo do jeito que você acredita que é o mais saudável para o seu negócio, fale você como você quer. É agora, é perder tempo agora para ganhar no futuro. O treinamento é isso. Então, grave Perfeito. vídeos. Olha, aqui o nosso atendimento é assim, assim, assado. Aqui a gente preza isso. Aqui o nosso pós-venda acontece dessa forma. Tudo que você quer. E põe a pessoa para assistir. E fala. E aí pergunta, o que você anotou de importante Perfeito. desse treinamento? Deixa eu ver suas anotações. Ali você já vai ver quem que você contratou.
Se o que Isso é porque a ela achou pessoa importante tem que é ser realmente o interessante, que você achou importante. ela tem que ter interesse, né? Ela tem que estar interessada, ela tem que ter engajamento. No ponto de partida, eu costumo dizer, quando a gente contrata por três motivos, né? A pessoa que tecnicamente está pronta, a pessoa que tem uma capacidade ali, um desejo enorme para a gente poder lapidar e desenvolver, mas em nenhuma delas precisa faltar a necessidade do trabalhar, a vontade de trabalhar, essa energia aí. Então pode estar pronto tecnicamente, sem vontade não adianta, mas se não tiver pronto tecnicamente, mas tiver uma energia enorme, vale a pena investir. Então, o que eu quero até, para a gente poder contextualizar isso tudo, sabe, Bel? É de que pessoas com pessoas, pessoas bem treinadas, assistidas, orientadas, eu costumo dizer que padrões existem para você poder mensurar, para você poder construir e remanejar o caminho. Não é padrão para engessar. Eu vejo muita gente, a empresa que nós nos relacionamos, inclusive lá no começo, eu vi que foi um erro querer mudar a essência de uma empresa de um jeito que a consultoria queria. Né? Não existe isso. Cada empresa tem a sua essência. Então, na minha visão, é padronizar com a essência da empresa para que a gente consiga acompanhar os indicadores, para você poder potencializar aquilo que é diferente. Porque se tudo for diferente todos os dias com qualquer pessoa, não existe padrão, não tem padrão, não tem caminho, qualquer destino serve. Aí a gente tem o caos. Então, o que eu queria até deixar aqui como um lembrete para todo mundo que é de vendas, que é de financeiro, comunicação. Dá o tiro certo, na medida certa. Então, pode ser Excel, olha, a Bel acabou de falar aqui, tem empresas multinacionais que trabalham no Excel ainda. Eu, particularmente, vou muito mais rápido para um sistema, porque eu acho que ele dá uma autonomia, uma capacidade de tratar de dados, uma segurança maior, porque no Excel qualquer tecla apertada por qualquer pessoa muda um resultado final lá na frente. Então, eu vou para um sistema com mais facilidade. Dentro do sistema, a gente já tem falado também. Tem que ter um sistema ali que é um CRM, né? Se não for Excel, um CRM para você ter o cadastro dos seus clientes. É interessante ter um controle de tarefas junto com o CRM para você poder definir ali o que cada um dos seus colaboradores estão fazendo, qual é o momento de pico, quando dá para encaixar, o que é encaixar novas demandas, né? O que é rotina. Dentro de um financeiro, você ter dados estruturados, regimento, agenda, prioridades, porque dá para comprar tudo, e a gente sabe, né? Tudo que é promoção gera o gatilho da emergência, mas nem sempre eu preciso. E a mesma coisa nas empresas. Nem sempre porque está em desconto eu preciso comprar. Compre 1.000 e ganhe 20% de desconto. Eu ouço sempre, Humberto, nós precisamos de 100, mas eu vou comprar 1.000 porque tem 10% de desconto, acho que o financeiro vai preferir. Eu falo, mas vai ficar aqui 2 anos no estoque essa embalagem. Cobertura Essa embalagem altíssima. não vai ter mais função nenhuma daqui 1 ano, porque ela é só para Natal, por exemplo, sabe? Natal que vem, eu duvido que você vai querer vender com a mesma embalagem. Então, tem coisas que a gente começa a olhar a base de dados, o orçamento, com consciência. Eu costumo dizer dentro da Ciclos que a gente tem uma pirâmide, um tripé ali, né? A gente trabalha com organização, gerando consciência, para no final potencializar por segurança. Então, quando o empresário, as pessoas estão seguras, elas estão seguras porque elas estão normalmente mais conscientes e organizadas. Eu desconheço, eu acho que você pode me ajudar com isso, Bel. Uma pessoa que é muito segura, mas ela vai no intuitivo assim e vai tocando a longo prazo, né? A longo prazo. Porque a curto prazo a gente vê tanta gente aí começando e quebrando a cabeça, né? Mas a longo prazo, você conhece alguém que toma decisões, que se sente seguro e que é desorganizado e é intuitivo? Não consegue, né? Eu brinco que assim, é bom a gente voar e ser criativo e ter novas ideias, mas é bom também ter alguém que puxa a gente com o pé no chão para executar e para tornar essas ideias saudáveis e viáveis por muitos anos. Então, a longo prazo, de forma alguma. E assim, o empreendedor, ele é muito solitário. E quando ele encontra mentores, profissionais, né, igual a gente mesmo, que pode orientar, que ele pode dividir as angústias dele, e a gente tem esse olhar de drone, que eu brinco, né? Eu falo, a gente tem que ter o olhar de drone, que você olhar o seu negócio de cima, olhar o seu negócio de fora,
para avaliar o que é melhor para o seu negócio. Porque quando a gente está tão envolvido emocionalmente com o negócio, apaixonado pelo negócio, a gente às vezes mete os pés pelas mãos e, né? Então, os empresários poderem contar com a Ciclos, com a minha consultoria, isso eu acho que a gente faz um bom trabalho aí, assim, de ajudar mesmo, né? De contribuir para essa jornada que é tão solitária. Sim, Bel. Porque eu brinco com os meus clientes, eu falo assim, olha, às vezes os clientes eles ficam apaixonados por um produto, apaixonado por um serviço que ele vai oferecer, apaixonado demasiadamente pelo negócio dele, e aí eu brinco com ele e falo, ó, você tem que estar apaixonado por vender. Porque se você não vender, nada vai acontecer. O produto pode ser maravilhoso, o produto pode ser lindo, tá todo mundo, ai, que lindo, mas ninguém compra, tem alguma coisa de errado, né? Então, assim, as pessoas podem até falar mal do seu produto, mas estão comprando, você vai entender o que é esse falar mal para você vender mais ainda. Porque se as pessoas estão reclamando, já é um bom começo, é bom, porque elas te viram, né? Sim. É isso, Bel. E assim, olhando então o fechamento nosso aqui, até porque é fantástico, se deixar, a gente fica aqui É, até altas horas e a gente tem que deixar espaço para os próximos capítulos, né, Bel? Eu acho boa. que a grande questão, então, que a gente pode deixar aqui é para vender com consciência, gerando sustentabilidade, você precisa se relacionar, você precisa estruturar padrões, criar suas próprias regras, implantar sistemas para acompanhamento das atividades, para te aproximar dessa capacidade que o seu produto, a sua empresa tem de vender, para você comparar isso no seu financeiro e sempre continuar evoluindo. Evoluindo em pessoas, processos, ferramentas, porque depois de uma certa fase, agora, você, empresário, está com dificuldade de vender. Vai passar por esse ciclo, daqui a pouco você vai vender demais e você vai ter dificuldade de comprar. Depois você vai comprar demais e vai ficar com estoque e vai abrir um segundo canal de venda. Isso tudo depende de estrutura, depende de plano de contas, depende de várias coisinhas que, se você não evoluir, o seu negócio quebra do mesmo jeito. Então, você, como empresário que está aqui ouvindo, resolve essa primeira dor. Essa primeira dor é vender. Trate bem o seu cliente, se relacione com ele o tempo todo, de uma forma cada vez mais personalizada, para que ele se sinta único. Foque em produtos comercialmente ricos, comercialmente interessantes, com preços que sejam atraentes, mas que tragam margem, né? Para que com isso Posicionado você com o continue. negócio, né? Oi? De acordo com o posicionamento do negócio, né? Os preços. Alinhando compra com preço, entendendo que o marketing e o financeiro são auxiliares, eles são complementos disso, eles não são concorrentes, né? Então, ouvir, trocar com base de dados. Então, se as empresas não souberem organizar o histórico, nunca vão saber replicar o que dá certo e corrigir o que dá errado. Então, é de suma importância ter sinergia entre as áreas, entre vendas e financeiro. Para Isso. finalizar, eu quero aqui agradecer muito você. Bel, E tem eu alguma posso coisa? fazer um Pode falar. complemento. Invistam também no que não aparece. E o que é que não aparece? Treinar pessoas. Pode, no começo é igual a raiz de uma árvore, igual uma sementinha que vocês plantam. Não vai ali, não está aparecendo, mas você está regando algo com fé que vai crescer. Então, treinamento é isso. Treine que uma hora vai florescer. Não deixe de treinar. Às vezes a raiz é que vai segurar tudo. É a base que segura um grande prédio. Perfeito. Bel, até você me trouxe um gatilho. Eu tive uma reunião essa semana com uma escola e o sócio, tudo comentando, falou assim, ó, eu tive que cortar para... Ele é interessante, viu? Porque ele é bem inteligente. Eu tenho que ser rápido para finalizar. Mas ele falou assim, eu tive que cortar para chegar no meu ponto de equilíbrio, e blá, 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 aquela história toda do empresário. Cortei o marketing. Eu parei, aí duas perguntas, que ele falou, acho que não fiz boa decisão. Que ele falou assim, eu vinha numa média de aluno, de X alunos. Esse ano tá estranho, esse ano eu tô com X.
um tamanho de percentual aqui 20% menor. Eu fiz uma conta, falei, quanto que você gastava com marketing? Ele falou lá, X valor. Eu fiz uma conta, não dava 3% do valor que caiu da diferença desses 20, sabe? Aí eu não falei nada, é uma operação ali que eu estou participando que é sigilosa, eu fiquei quieto, mas no diagnóstico eu posso te alertar, cuidado com os cortes, às vezes você está cortando a carne. Dados do que realmente alimenta o seu negócio. Preserva, né? Essa que é a consciência. Outra coisa, vou colocar essa semana aí um post legal, que é o Flávio Augusto falando dos empresários que estão fugindo do operacional. Não deve fugir do operacional. Ele deve saber lidar com o operacional, ele deve saber lidar com as dificuldades para poder cobrar quem está no operacional para corrigir. Então fiquem ligados, esse assunto agora de vendas e financeira é muito legal. Tem muitos empresários que só querem olhar vendas, não querem ouvir e falar de financeiro. E tem muito empresário que eu conheço, tecnicamente, veio de mercado financeiro, que se dá muito bem. Se dá muito bem, porque ele não é comercial, mas ele profissionaliza o comercial. É a Cuidado, interseção, pessoal. né, Gil? Tem que haver essa sinergia, essa interseção. Uma empresa é feita de áreas. Não é só do artilheiro que vai lá e faz o gol. É a interseção dessas áreas, a sinergia dessas áreas é que faz um negócio sólido. É isso. Bel, quero muito agradecer. Se você que ouviu agora essa conversa quiser entender um pouco mais, quiser colocar em prática esse processo, esse modelo que a gente conversou aqui, chama aqui na bio, chama no WhatsApp aqui, que eu compartilho o contato da Bel, a gente cria ali uma agenda de videoconferência para fazer esse diagnóstico. Quero agradecer imensamente, Bel, por você ter Obrigada, disponibilizado eu. esse tempo, compartilhar a sua experiência. Eu espero que tenha sido uma troca gratificante, como foi para mim, Foi para que maravilhoso as para mim, pessoas Gil. aprendam, implantem, porque a maior missão minha como pessoa e da empresa Ciclos é que as empresas cresçam de forma sustentáveis para que as pessoas envolvidas tenham melhores qualidade de vida, e eu tenho uma utopia, que é de construir processos que as empresas fiquem para sempre. Perpetualidade empresarial, que a gente chama. E aí eu acho que é uma utopia mesmo. A gente vai entendê-lo aqui um pouco, se é mesmo ou não. Tá bom? Tomara que não, eu acredito que não. Isso aí, Bel. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Muito obrigada, Marcelo, boa Dani, noite a Denise, todos. todos aí que participaram aí com a gente, Fabrício, olha, tanta gente. Obrigado por ter participado. Teremos outras aí. Nos enviem, por favor, sugestões, críticas, e estamos abertos aqui para trazer um novo capítulo para esse assunto vendas e financeiro. Tá bom? Ok, um Abraço, abraço, Bel. Tudo tchau. de bom. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. obrigada.